Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23. Esse salmo é, com certeza, o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez seja a passagem bíblica mais conhecida de todas as pessoas. Dificilmente alguém cita um capítulo inteiro de cor da Bíblia, né? Alguns não conseguem citar um versículo de cor, mas o Salmo 23 é bem provável que uma boa parte dos crentes sejam capazes de recitá-los de cor. Você encontra o Salmo 23 nos comércios, né? Você encontra o Salmo 23 nos hospitais, você encontra o Salmo 23 em camisetas, pelo menos o versículo número 1, um adesivo dos carros, e assim por diante. Então o Salmo 23 é talvez a passagem bíblica mais conhecida de toda a Bíblia, E de fato ele merece esse destaque, porque é um salmo profundamente confortante, renovador. Porque este salmo é o salmo das providências de Deus. É um salmo que revela os cuidados que Deus tem para conosco, para que com o seu povo, o seu cuidado que Ele tem para com o seu povo. Ele é apresentado nesse salmo como um pastor. E esta é uma ideia bastante forte para a comunidade de Israel, de modo geral. Uma comunidade, na época, pelo menos, em que foi escrito, uma comunidade que cuidava de muitos rebanhos, pastoril, agrícola. Então, essa ideia de um pastor era algo muito adequado para a narrativa aqui do salmista. É um dos 73 salmos de Davi. Você sabe que nem todos os salmos, dos 150, tem como autor o rei Davi. Esse é um salmo que não se tem dúvida de que a autoria dele foi o rei Davi, né? Até porque o contexto já é bastante evidente, um fato de que Davi também foi pastor de ovelhas. Então eu quero ler com vocês e eu quero extrair algumas verdades deste salmo, e eu espero que ao final dessa exposição você saia daqui renovado, você saia daqui confortado pelo Senhor, porque em dias de tanta necessidade, em dias de tanta desilusão, de tanta aflição, hoje nós somos uma sociedade que vive em desilusão. Mesmo aqueles mais abastados, aqueles mais cheios de recursos, é uma marca dessa sociedade que nós vivemos, pós-moderna, viver desiludido, sem perspectiva, sem esperança. E esse salmo veio ao nosso encontro para confortar o nosso coração. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Eu estarei lendo na Almeida atualizada. Provavelmente muda um pouquinho dessa narrativa que você tem aí na corrigida. Mas diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus, que leitura maravilhosa. Nós temos
na simples leitura nós já recebemos esse conforto do Senhor, esse ânimo do Senhor. Infelizmente, nós também encontramos alguns problemas de interpretação. Talvez você mesmo já lidou com alguém usando o Salmo primeiro, principalmente o versículo 1, dizendo que você não pode ter nenhum tipo de necessidade. E aí se constrói toda uma teologia de posse, de bens, de prosperidade, porque o versículo primeiro, ele traz uma mensagem também bastante forte, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, o versículo primeiro, ele é uma introdução ou uma síntese dos demais versículos. Nós poderíamos, de uma maneira correta, traduzirmos o versículo primeiro da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Nós podemos, inclusive, lembrar de uma frase muito popular entre nós, que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Ou seja, quem tem o Senhor como pastor, é a primeira coisa que nós aprendemos nesta poesia, nesse cântico de Davi, está tão satisfeito em Deus, está tão completo em Deus, está tão satisfeito, tão alimentado, que por mais que lhe falte calçado, por mais que lhe falte um carro, por mais que lhe falte uma casa, por mais que lhe falte uma saúde, ele consegue superar essas adversidades da vida e viver de maneira abundante, viver de maneira plena. É um desafio. Quando olhamos para uma declaração como essa, nós precisamos ler o contexto. E o contexto dessa poesia de Davi fala justamente de Deus suprindo todo tipo de necessidade nossa. Então, quando olhamos para o versículo primeiro, nós precisamos ler que em Deus nós somos satisfeitos apesar de todas as circunstâncias. As minhas necessidades materiais são superadas se eu tenho o Senhor que cuida de mim, se eu tenho o Senhor como meu pastor. As minhas necessidades espirituais também. Porque nem sempre as suas necessidades são materiais. Talvez você esteja com um bom emprego, talvez você tenha um bom carro, você tenha casa própria, você tenha recurso para viver razoavelmente bem. Mas talvez as suas necessidades sejam necessidades espirituais. E nesta tarde também eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Se você tem o Senhor como pastor, as suas necessidades espirituais também podem ser satisfeitas em Deus. As suas necessidades espirituais não estão necessariamente num hino que você canta. Não estão necessariamente numa religião que você professa. Mas o fato de ter Deus como seu pastor, o fato de tê-lo como aquele que cuida de você. E a figura de pastor lembra algumas coisas. Lembra liderança, lembra proteção, lembra aquele que traz sustento. E essa perspectiva que muitas vezes, meus irmãos, nós somos desafiados na nossa vida cristã a substituir por outras coisas. O problema hoje da insatisfação que nós vivemos, muitas vezes como crentes, não é o fato de não termos um pastor que é suficiente para nos satisfazer, mas é porque nós buscamos satisfazer as nossas necessidades em coisas ou em lugares que não correspondem à vontade do Senhor. Nós somos uma geração carente. Provável que a sua necessidade não seja talvez material, não seja espiritual, mas sejam necessidades emocionais. Eu quero dizer para você também, que se você tem o Senhor como seu pastor, você também em Deus pode se alegrar, em Deus você pode superar
toda tristeza, você pode superar toda desilusão que abate a sua alma, que aflige as suas emoções. Nós somos uma geração que enfrenta talvez o mal do século, chamado de depressão. E infelizmente nós temos visto muitos líderes sendo sufocados por isso, sendo sufocados por este mal. E a pergunta que nós fazemos é: as nossas emoções estão equilibradas em Deus? Que tipo de Deus, ou que tipo de relacionamento que você tem com o Senhor? Suas emoções estão alimentadas no Senhor, porque Ele é aquele que não deixa faltar, mesmo nesses aspectos emocionais. Deus é um Deus que nos socorre, é um Deus que vem em nosso favor. Então a primeira lição que nós podemos aprender nesse salmo é que, apesar da circunstância, embora você possa sofrer várias necessidades de diferentes categorias, de diferentes áreas, mas tenha em mente que é no Senhor que você pode ter resposta, que você deve se satisfazer, que você deve buscar para suprir as suas necessidades. Veja só, que a partir então do versículo 2, se você está aí com a Bíblia aberta, então nós temos o versículo 1, que é um resumo de todo o texto. Então a correta interpretação desse salmo seria ler agora o contexto para entender o que é que não te falta. Então a primeira coisa que nós descobrimos neste salmo, que começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que o salmista inicia trazendo este entendimento é que não te faltará alimento, não te faltará o seu sustento. O versículo 2 é muito claro, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos é o quê? Alimento, comida. E o mesmo versículo 2, a parte B, diz: leva-me junto às águas tranquilas. Comida e água. Você não precisa de mais nada para viver. Você precisa de alimento sólido e você precisa de água. E isso está apontando para uma inteira satisfação em Deus. Em outras palavras, eu posso dizer: você não vai dormir de barriga vazia. Você não vai dormir com sede, porque Deus, Ele supre, e alimento sólido e água fala então de tudo o que você precisa. Em outras palavras, você vai dormir e você sabe que o Senhor terá te alimentado durante esse dia, e no dia seguinte também Ele será o seu socorro, Ele virá a sua ajuda, Ele virá a sua necessidade. Pode te faltar outras coisas, mas você não vai sentir falta delas, porque em Deus você tem alimento e em Deus você tem bebida. Você pode lembrar de Jesus, que é o pão da vida, que é a água da vida. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender um conselho de Paulo para Timóteo. E hoje nós lemos Timóteo aqui. Paulo falando para Timóteo ali na sua primeira carta. Mas na sua segunda carta, capítulo 4, Paulo diz assim para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Será que a fome que eu sinto, será que a sede que você sente, não é o fato de você estar esquecendo Jesus? Timóteo, um pastor da cidade de Éfeso, companheiro de Paulo. E Paulo ousa dizer para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vivemos dias hoje que os crentes precisam lembrar de Jesus. Para que nada te falte, ou você não sinta falta de nada. Para que você tenha pastos verdejantes. Veja que não é uma comida qualquer, são pastos verdes. E não são águas qualquer, são águas tranquilas. Isso mostra que o Deus que nós servimos é um Deus que vem com tudo aquilo que necessitamos, é um Deus que nos alimenta materialmente, emocionalmente e espiritualmente.
para o crente, para o pastor, para o obreiro, e nós estamos numa reunião de obreiro esta tarde, não é a fama que alimenta. Não é dinheiro que alimenta. Não é sucesso que alimenta. O que nos alimenta e que nos torna satisfeitos na vida cristã, e hoje nós vivemos uma geração de crentes insatisfeitos, crentes têm tudo, mas não têm nada, falta-lhes inclusive a alegria da salvação. Mas eu quero te dizer, se você tem Jesus como pão da vida, como água da vida, você então em você se cumpre este versículo 2, e ele me faz, é ele, não é você, é ele. O versículo coloca Deus como agente, é ele que me faz repousar, e a parte B diz assim, é ele que me leva. A questão que nós precisamos perguntar aqui, se nós estamos nos colocando à disposição de Deus. A pergunta é se nós estamos nos submetendo à vontade de Deus ou impondo para Deus algumas coisas, como nós falamos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu exijo isso, eu exijo aquilo, eu não tenho isso. E nós somos uma geração, como de Israel no deserto, uma geração de murmuradores. Embora não falte maná, embora não falte uma coluna de fogo, embora não falte uma coluna de nuvem durante o dia, embora Deus faça a água brotar rocha, a pergunta é, você busca o que em Deus? Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo, a partir do versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós podemos entender e dizer que em Deus não faltará, diga assim, em Deus não faltará completa satisfação. Você está satisfeito em Deus? Está contente? A alegria do Senhor é a sua força? Aleluia! Se você continua lendo esse texto, você vai descobrir que a segunda coisa que não falta, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará tem que estar no contexto do capítulo. Você não pode colocar aqui qualquer coisa que você quer. O que não falta para você está no contexto do versículo. Então nós aprendemos que a primeira coisa que não nos faltará é satisfação. O que é suficiente para a vida, que é comida e pão, água, para a nossa sobrevivência teremos em Deus. Mas nós aprendemos mais. O versículo de número 3, se você está com a Bíblia aberta, o que você encontra? Refrigera. Não é só necessário água e comida. É necessário ser renovado. É necessário ser transformado diariamente. E talvez a sua versão, a melhor tradução para este versículo na sequência, é renova-me. Quem tem aí esse texto que diz renova-me? A NVI traz a melhor tradução para essa palavra aqui do original hebraico, diz renova a minha alma. Meus irmãos, lembre-se que você está num deserto. Lembre-se que você está numa peregrinação, e ao longo dessa peregrinação, você precisa do renovo de Deus, você precisa dessa transformação diária, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lembra-se de Israel no deserto? Quantos males, quanta tribulação, quanta aflição, mas a roupa não envelheceu. O sapato cresceu junto com o pé, porque Deus é um Deus que no deserto renova você. Não há motivo de viver uma vida, você pode ter problemas, e eu vou chegar aqui mais adiante, que não é uma promessa de vida fácil no deserto, mas é uma promessa de que Deus te socorre no deserto e que te renova no deserto. Renova a minha alma. Interessante que ele cita justa a palavra alma. E alma é uma palavra polissêmica na Bíblia, com vários significados, vários sentidos. E aqui o sentido de alma, nefesh, no hebraico, é a própria vida da pessoa.
Então você não pode viver desiludido com a vida, porque se você tem o Senhor como pastor, Ele vai renovar a sua vida, ainda que você tenha necessidades pontuais, mas você está tão satisfeito em Deus, que a sua renovação se torna automática no Senhor. E essa renovação, ela é necessária. Se você lembrar da ovelha, a ovelha é um animalzinho que produz leite, e ela produz leite continuamente. A lã da ovelha também cresce continuamente. E ela precisa ser tosquiada para o pelo ser renovado, para que ela se torne produtiva. E eu penso que talvez um problema de que você está se sentindo sem renovação é porque você não está produzindo fruto, você não está produzindo lã, você não está produzindo leite, você não está oferecendo isso na obra de Deus. Imagina que cabeluda que não fica uma ovelha, que peluda que não fica se ela não for tosqueada. Tem crente peludo demais, tem crente cabeludo demais no nosso meio, e precisa ser tosqueado, precisa ser podado, ele precisa produzir frutos. Você não está no rebanho apenas para ser cuidado pelo pastor. Você está no rebanho para produzir lã, para produzir leite, para produzir carne. A árvore que está em mim, ela dará fruto. E você precisa dessa renovação no deserto. Senão a sua vida se torna chata, nojenta. Imagina a coisa mais feia do mundo, cabeluda demais, uma ovelha que não consegue nem enxergar. E dizem os especialistas em ovelha que se não tosqueia a ovelha pelo menos uma vez por ano, acontece com ela doenças na pele. Ela começa a se tornar fraca, o leite diminui. Meu irmão, você precisa produzir para a glória de Deus. Eu entendo aqui que não existe na obra de Deus ninguém na arquibancada. Eu vou sentar aqui e quero ver a banda passar. O pregador tem que ser bom, o cantor tem que ser afinado, a igreja tem que ser confortável, tem que ter estacionamento, e você não faz nada. Nós ouvimos falar aqui. Você tem que pagar essa conta. Você tem que ajudar a manter essa obra. Porque você é uma ovelha, e ovelha produz recurso para o próprio rebanho. E isso está intrinsecamente ligado com renovação. Está intrinsecamente ligado com despertamento. Paulo foi citado aqui no texto de 1 Timóteo. Paulo falando para Timóteo reacender o dom dele. Ele repete isso na segunda carta. Parece que Timóteo estava com um problema de desânimo espiritual. Timóteo precisava ser renovado. E na segunda carta, no capítulo 1 e no verso de número 6, ele diz para Timóteo: Timóteo, reavives a chama que há em você, Timóteo. O dom que você recebeu por imposição das minhas mãos. E a palavra reavives, tanto no primeiro livro quanto no segundo, é a palavra anasapiro, que é a respeito de fogo. É um fogo aceso novamente, que está quase apagando, e você vai ali, e o fogo volta a queimar de novo. Precisa ser renovado. É por isso que o salmista diz: quem tem o Senhor como pastor, nada sentirá falta. E uma coisa que você não sentirá é a renovação espiritual, é a transformação diária na sua vida. Então não te faltará alimento, não te faltará renovação. Mas tem mais. Continue lendo aí, o versículo 3 ainda diz assim: guia-me, não é isso? Pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Eu quero dizer para você também que talvez o perdidão assim na vida cristã, não faltará orientação espiritual para quem tem Jesus como seu sumo pastor. Não existe isso. Ovelha desorientada, você então deve estar fora do rebanho. Porque se você estiver no rebanho, se você estiver submissa ao pastoreio de Cristo, você terá direção, você terá entendimento das coisas, porque não faltará aquele que te guia pelas veredas da justiça. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então a gente
descobre nesse salmo que Deus é aquele que está nos orientando. É aquele que está nos orientando. Pode, meus irmãos, mudar a plataforma com que você tem acesso a esse mapa de orientação. Pode ser uma Bíblia, sim. Pode ser um iPad. Pode ser um iPhone. Pode ser vários tipos de ferramentas ou de suporte tecnológico. Mas está aqui aquilo que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O problema é que nós não estamos lendo o mapa. O problema é que ninguém está olhando o mapa. Você olha até horóscopo, mas você não está olhando para a palavra. Você procura profetas, e os profetas estão em nosso meio. Mas a suma profecia, a luz para a sua caminhada está aqui neste livro. Nós somos uma geração de analfabetos de Bíblia. A grande maioria de nós não tem o hábito de leitura regular. E aí por isso fica batendo cabeça, fica desorientado, não sabe nem doutrina, não sabe explicar nada para ninguém. Mas se você se voltar para as Escrituras, o salmista está dizendo, aquele que tem o Senhor como pastor, também não vai ter falta de orientação espiritual, não vai ter falta de orientação para a vida. Quer ser guiado pelo Senhor? Esteja no rebanho, se submeta ao rebanho, e Ele então vai te orientar. O que nós vemos mais? Versículo 4 e 5, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Veja que ele fala de vale da sombra da morte, ainda que. Ou seja, a vida cristã não é só coisa ruim, mas tem coisa ruim também. Essa questão de Alice nos Países das Maravilhas, essa questão de é só vitória, não é só vitória não, tem luta também. Ainda que, quer dizer, eu vivo uma vida boa em Cristo, mas tendo Ele como pastor, mas também tenho o vale da sombra da morte. E o próprio Cristo passou pelo vale da sombra da morte. E você sabe disso, estava lá no Getsemane, suou gotas de sangue, sofreu o abandono do próprio Pai. Porque não é fácil a caminhada cristã, meu irmão, entenda isso, pelo amor de Deus. Quem quiser viver a vida cristã piedosamente sofrerá no maior ou menor grau, num aspecto ou no outro, mas você enfrentará dificuldade. É que nós queremos viver uma vida boa o tempo todo, né? Alguns acham que foram chamados para uma colônia de férias de Jesus. Um resort gospel, né? Já pensou? Mas não, você foi chamado para o campo de batalha. Você foi chamado para guerrear contra a carne. Você foi chamado para guerrear contra o mundo. Você foi chamado para guerrear contra o diabo. E essa luta do dia a dia, essa batalha do dia a dia, te leva para vales sombrios, vales perigosos. Mas o texto está dizendo que mesmo nessa circunstância, não te faltará coragem, porque você vai sentar na presença dos seus inimigos. Não vai te faltar um protetor durante esse momento de luta. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor está com você, mesmo passando por essas aflições. Está difícil aí, mas você vai passar, viu? Como nós ouvimos aqui os irmãos cantando, né? Precisa orar mais também, né? Precisa orar. Você está numa luta, né? Sem direção. O melhor recurso é dobrar os joelhos e orar. Não sei se eu já disse isso aqui, mas eu me espantei porque várias coisas que são básicas da vida cristã, nós não andamos fazendo mais. A oração, leitura da Bíblia, né? Aconselhamento pastoral. Qual foi a última vez que você se aconselhou com os homens de Deus?
O WhatsApp não é gabinete pastoral, não. Redes sociais não é consultório espiritual, não. Você fala os seus problemas com tanta gente, mas quantas vezes você falou para o homem de Deus? Falou, ora por mim. Nós vivemos uma geração já que não reconhece mais a orientação dos homens de Deus. Um dia na minha igreja lá, alguém perguntou assim, mas por que, pastor, se é Jesus o sumo pastor? Eu falei, porque ele quis. Ele quis, e Efésios diz que ele deu para a igreja pastores. Acabou. E são homens de Deus, aqui está cheio de homens de Deus, que tem palavra de Deus. Agora tem a palavra de Deus para as pessoas também, pelo amor de Deus. Porque tem essa fuga dos crentes do aconselhamento, mas também tem pastor ruim de conselho, pra caramba, meu. O cara vem com um problema e fala, esse negócio é assim mesmo, cara, se fosse você eu meti o pé na jaca. Meus irmãos, nós precisamos dessa presença de Deus no nosso meio. Você precisa de ânimo, você precisa ser um orientador espiritual. Não faltará coragem, não faltará proteção, ainda que você ande. A gente poderia falar muita coisa, estou correndo um pouco aqui. Essa é a história do bordão, essa história do cajado, isso está na mão do pastor. Está na sua mão o cajado, está na mão sua o bordão, que você precisa usar no exercício do seu ministério pastoral. O Salmo está dizendo que Deus não abre mão. O bordão te tira daquele sufoco, ele te pega pelo pescoço assim, e dói às vezes o pescoço, te coloca aqui. Mas tem o bordão também, que você vai saindo fora, ele usa aquela vara assim, pá, em você. E tem que ter essa disciplina, porque senão você cai no vale da sombra da morte e morre. Então o que nós entendemos é esse Deus que é um bom pastor, aparece como pastor de Israel, Jesus se apresenta como pastor da igreja. Então essa é uma ideia bíblica muito forte de liderança, de cuidado, de proteção. Então esse Deus, como nós vimos que é o nosso pastor, não nos deixará faltar alimento, não nos deixará faltar restauração, não nos deixará faltar orientação, não nos deixará faltar proteção e coragem. Mas não é só isso. O versículo de número 4 diz assim, preparas, porque tu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque Deus está com você. Você precisa, pastor, mas não estou sentindo. Mas ninguém falou de sentir. Falou de crer. Você crê? Você crê? Você crê? Esses dias teve um crente que foi lá no templo de Salomão. E falou, pastor, não quero, não sei não, mas eu senti. Eu falei, rapaz, é o ar-condicionado que estava ligado. Você não tem que sentir nada. Você pode estar para baixo, mas você crê. Fé é uma coisa que transcende a razão. Você crê que Ele está com você e acabou. Ou você acha que aqueles crentes que vão para a morte no mundo islâmico, eles vão, que gostoso, uma espadada na cabeça, um fogo, uma apedrejada. Nada, ele vai desesperado, mas ele vai acreditando que Jesus está com ele, e assim que ele fechar os olhos físicos, ele vai abrir os olhos espirituais, e como Estevão, ele vai ver o Filho do Homem em pé à direita de Deus para recebê-lo. O que dizer de Daniel na cova dos leões? Dos seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abdenego. O próprio Cristo, no Getsêmani, foi consolado com os anjos. Nós, como ovelhas, nós precisamos ter certeza de uma coisa. Meus irmãos, não importa o pasto, não importa a fonte de água, não importa o deserto, não importa nada. Jesus está com a igreja e acabou. Coloca isso de forma definitiva no seu coração. Você pode até não estar entendendo tudo o que está acontecendo, o que eu também não entendo. Mas eu tenho certeza que Jesus está comigo. Eu tenho certeza que Ele está com a igreja. Ele conduz a igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja.
Então uma coisa que também confirma o versículo 1, o Senhor, diga-se: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então uma coisa que não vai faltar com você é a presença de Jesus. Isso aí você pode ter certeza. Não vai faltar. E em último lugar, já encerrando então, versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala da graça de Deus abundante na nossa vida. Olha, não é o favor de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que te leva à frente, é o amor de Deus que tolera nossas fraquezas. Talvez eu não esteja vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu percebo que há aquele empurrãozinho, sabe, aquela mão assim, vai mais um pouco. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Não vai dar certo, sim, vai dar certo. É a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. E recompensa. E aí você fala: pastor, nada disso está acontecendo comigo. Mas irmão, o sexto vai acontecer. Você vai habitar na casa do Senhor. Se você partir dessa para melhor, cutuca o irmão do lado e fala assim: ó, quer partir? Todo mundo quer ver Jesus, pastor Clementino, ninguém quer morrer. Mas há uma promessa de Deus, há uma casa para você. Na casa do Pai há muitas moradas. Você crê nisso? Curva a sua cabeça. Vamos orar. E você vai habitar com Ele para sempre. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí não vai ter mais choro, não vai ter mais vale da sombra da morte, não vai ter mais adversário, não vai ter mais nada disso, não vai ter mais carrapicho na sua lã, não vai ter essa luta do dia a dia, porque você estará para sempre na glória com Cristo, e vai valer a pena, vai ter valido a pena toda essa luta, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Recebe essa palavra no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Nós agora, Senhor, bebemos e comemos a palavra, deste alimento espiritual. E queremos declarar a nossa confiança em Ti. Que apesar das adversidades, apesar de um tempo tão escuro como esse que vivemos, que são verdadeiros vales de sombra e morte, nós estamos aqui agarrados em Ti, nós estamos aqui, Senhor, crendo indubitavelmente que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso sumo pastor, é o nosso bom pastor, e que de nada sentiremos falta dessas coisas do mundo, e nós teremos todas as coisas em Ti. Em nome de Jesus, conforta esse irmão, dá ânimo a esse irmão. Este obreiro no ministério que pesa. Senhor, essas obrigações espirituais que nos sufocam muitas vezes, mas agora o Senhor é o Senhor que renova a nossa alma, que torna, Senhor, alegre o nosso coração, que nos anima nesta jornada, que nos leva a uma caminhada de júbilo e de triunfo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.